mundo de Peppa Pig é cheio de animais que sabem andar e falar como seres humanos, mas você já parou para se perguntar o que aconteceu com os verdadeiros humanos? Isso pode soar inacreditável, mas um dos poucos vivos pode ser a bebê Eve. Eu sei, você tá um pouco confuso, já que tudo indica que ela é só uma porquinha como a Peppa e o resto da família, mas logo você vai entender por que é sim possível que ela seja humana, ao menos em parte. Um dos poucos seres humanos a aparecer no programa é a rainha da realeza do Reino Unido. Pois é, mesmo que a gente seja raro nesse universo, um dos poucos representantes da nossa espécie tem um cargo de alto nível na sociedade de Peppa Pig. Isso quer dizer que a realeza britânica deve ser inteiramente formada por humanos. Só que é aí que entra algo curioso. Recentemente foi gravado um vídeo em que o nascimento da Eve era anunciado como se fosse o anúncio de um novo membro da realeza. Além disso, a mamãe Pig gravou entrevistas para canais famosos da vida real para falar de sua filha. Claro que tudo isso pode ser considerado apenas uma estratégia de marketing, mas se a gente considerar esses eventos como parte do canon da série, significa que a Eve é um membro da realeza que teve seu nascimento bem documentado. Mas como a família real é formada por humanos, isso também significa que ela é humana, ou melhor, metade humana e metade porquinha. Se estiver se perguntando qual dos pais dela também é da família real, a gente não pode ter certeza, mas acreditamos que seja o Papai Pig. Afinal, nunca vimos os seus pais. Ele seria filho de alguém da realeza com uma porca da plebe e decidiu viver uma vida comum. E para deixar claro, um híbrido entre porquinho e humano é algo muito raro. Então a Peppa e o George não herdaram o lado humano da equação e são 100% porcos. Já a Eve, assim como seu pai, é 50% de cada espécie, sendo esse o motivo principal para o seu nascimento ter chamado tanto a atenção da mídia. É algo extremamente incomum em toda a história do mundo de Peppa Pig, o que significa que nada vai ser como antes a partir de seu nascimento. Impressionante, não é? Mas isso é só o começo, porque vamos falar de tudo sobre o mistério dos humanos em Peppa Pig. Tá começando mais um Teen Videos. Apesar de tudo indicar que a realeza britânica é formada por humanos, isso não significa que todos os poucos seres da nossa espécie que vivem no universo de Peppa Pig são nobres e ricos. Na realidade, é bem provável que os que não façam parte da família real estejam na pobreza. Afinal, o outro humano relevante a aparecer nesses 20 anos de programa é o pirata. Que bom, é um pirata, né, gente? Ou seja, um bandido que navega pelo mar em busca de tesouros. Ele parece estar em boa condição financeira, mas só por sua vida como ladrão, já que ele tem baús de tesouro roubados. Fica fácil perceber que os baús são de procedência duvidosa, pelo jeito que o pirata fala deles para os policiais. A maioria dos ladrões costuma entrar na vida do crime para começo de conversa por terem nascido pobres. Então, a gente deve sofrer uma certa discriminação no mundo da Pepinha. Tanto que se você prestar atenção vai notar que a maioria dos personagens do desenho parece ter bastante dinheiro, sendo de classe média para alta. Isso levanta a possibilidade de que na nova temporada mais humanos apareçam e de uma forma bem inesperada. Como eles têm problemas financeiros, uma família humana pode se esconder na nova casa dos Pig, comprada por causa do nascimento da Eve. Ou talvez essa família humana já esteja escondida desde antes dos personagens principais chegarem lá. Como você acha que vai ser a reação da Peppa e dos seus parentes quando descobrirem isso? Será que eles vão virar amigos dos invasores? O que também deve aparecer na nova temporada são bebês humanos, no caso, completamente humanos, ao invés de híbridos como a Eve. Se a bebezinha dos Pigs de fato for parte da realeza, ela definitivamente tem parentes humanos, e alguns devem ter filhos. Então imagina só um episódio de Chá de Bebê dos Nobres, com a Eve brincando com seus primos totalmente humanos. Seria fofo demais. E como a Eve é a grande novidade da nova temporada de Peppa, é a hora perfeita para introduzir novos bebês, principalmente aqueles que são a nova geração de uma espécie com tão poucos membros. Inclusive, se os Pigs de fato encontrarem uma família humana escondida na nova casa deles, essa com certeza vai ter uma criança ou bebê com quem a Eve talvez acabe tendo uma conexão. Isso pode ser um belo motivo para as duas famílias se tornarem amigas. E se você também quer ver mais personagens como a gente no desenho, comenta aqui embaixo #humanos. Já que falamos
falamos bastante sobre a rainha e seus parentes serem humanos, é bom deixar claro que eles não são o único sinal de que a humanidade marcou a sociedade de Peppa Pig da mesma forma que a nossa. Por exemplo, quando a família Pig viaja até Nova York, eles encontram a Estátua da Liberdade. Ao invés de ter a aparência de algum animal, ela se parece com uma mulher humana, igual à da vida real. Como se não bastasse, quando o passado, tipo a pré-história, é retratado no desenho, os personagens que aparecem são humanos. Isso confirma que a trama desse universo foi igual à nossa pela maior parte do tempo, com a espécie humana criando as civilizações que hoje em dia são formadas principalmente por animais. Mas como essa substituição da espécie humana começou? Bom, o início disso provavelmente veio com um grande desastre, que quase nos levou à extinção e abriu margem para os outros animais evoluírem até ficarem parecidos com a gente. Falando em evolução, se a gente parar para pensar bem, faz muito sentido se na verdade os personagens do show não forem apenas animais evoluídos, mas sim humanos que evoluíram ao ponto de adquirirem características de animais. Isso pode muito bem ter acontecido caso o desastre que a gente falou fosse algum tipo de vírus, com um efeito bem diferente do normal. Ao invés de tirar a vida dos humanos, ele os transformou. Afinal, os animais de Peppa Pig não criaram uma nova sociedade. Eles vivem na mesma inventada pela espécie humana e seguem suas normas, apesar de terem restado poucos humanos. Eles até mesmo respeitam autoridades humanas como a rainha. Isso tudo porque eles também se enxergam como humanos, de certo modo, já que seus ancestrais eram. Inclusive, até mesmo o fato dos poucos humanos restantes serem nobres e piratas combina com a teoria. Afinal, as pessoas da realeza não precisavam trabalhar na época do vírus e puderam se isolar em seus castelos para não serem afetadas. Enquanto isso, os piratas podem muito bem ter se isolado no mar ou em ilhas desertas quando o vírus surgiu. Quando uma vacina foi criada, os nobres e os piratas puderam sair do isolamento, mas o resto da população já tinha sido afetado. E achamos que essa nova etapa da espécie humana vai continuar evoluindo mais, e isso já está acontecendo, na verdade. A senhorita Coelho consegue trabalhar em dezenas de empregos. Outro grande exemplo é o Super Batata, que é claramente muito mais poderoso que os outros personagens. Ele é super forte e consegue voar, como se fosse o próprio Superman. Outro caso é ninguém mais, ninguém menos que o Papai Pig. Ele já demonstrou ter uma força absurda e sobre-humana, conseguindo saltar até o céu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Acreditamos que no seu caso isso se deve a ele ser filho de uma humana da nobreza com um porco. Mesmo se as duas espécies forem apenas estágios diferentes de uma mesma espécie, um híbrido desses dois estágios é justamente a próxima fase evolutiva dos seres desse mundo. Afinal, o Papai Noel é outro que tem vários poderes, mas ele parece ser um humano, o que significa que os genes da espécie têm algum poder oculto. Logo, se for verdade que a Ivy é metade humana, então significa que existem altas chances dela também ter poderes especiais, que vão ser despertados em breve. Como a série está se focando nela, devemos ver isso logo logo. Será que ela vai se tornar a personagem mais poderosa de Peppa Pig? O hype só aumenta. Por isso já vai clicando no botão de inscrição. Assim você sempre vai receber nossos vídeos com novidades sobre suas animações favoritas. Tá, mas será que a criação dos animais que agem como a gente não foi premeditada? A gente falou da possibilidade de ter sido um vírus que fez eles virarem animais, mas isso não significa que a origem dele foi natural. Ele pode ter sido criado em laboratório justamente para se espalhar por todo o planeta. O motivo? Provavelmente fazer com que a população se tornasse mais fácil de manipular. Afinal, todos nós sabemos como os personagens de Peppa são meio burrinhos. Até os adultos agem de forma meio infantil e podem ser manipulados sem nenhuma dificuldade. Isso deve ser um efeito colateral da mutação que os transformou em animais. Se for mesmo esse caso, é extremamente possível que a família real tem algum envolvimento com isso. Eles não teriam só se isolado quando todos estavam virando animais, mas sim planejado que isso iria acontecer, tudo para que tivessem controle sobre o povo. E os experimentos não teriam parado por aí. Se eles de fato criaram os personagens animais de Peppa, é extremamente provável que também tenham sido os responsáveis pela criação dos vegetais, como Senhor e Super Batata. Esses e os demais vegetais são todos atores e não parecem ter uma vida fora das telonas, o que implica que eles tenham sido feitos apenas para o entretenimento. No entanto, não podemos descartar o completo oposto, de que na verdade os humanos são os escravos dessa história.
e que os animais comandam tudo por debaixo dos panos. Em um episódio, a família Pig vê uma simulação de como era a pré-história, com humanos fingindo ser homens das cavernas. Isso lembra muito o episódio que a Peppa tá em um zoológico. A diferença é que estamos falando de um zoológico de pessoas. Nesse caso, a rainha e o pirata também devem estar apenas atuando, tudo só para a diversão dos demais personagens. Seria por isso que o pirata não é preso mesmo depois dos policiais encontrarem seu baú do tesouro roubado. Não dá para terminar de falar sobre esse tema sem abordar uma certa possibilidade. E se na realidade existirem mais humanos em Peppa Pig do que a gente imagina, mas eles viverem abaixo do chão? Os animais do desenho vivem todos em colinas e em lugares altos, ao que tudo indica é para evitar maremotos. Mas e se também for para que todos fiquem bem distantes dos humanos que vivem na parte de baixo? A melhor forma da gente sobreviver após uma catástrofe é se escondendo no subsolo, em bunkers. Então por que as pessoas não teriam feito isso no mundo de Peppa? Existem inúmeros bunkers em todo o mundo, preparados para o caso de uma guerra ou apocalipse. Muitas devem ter se escondido quando a extinção humana começou e continuam lá até hoje, sem nem terem conhecimento de que ainda existe uma sociedade na superfície. Quer continuar com a diversão? Relaxa, é só clicar em um dos 2 vídeos que a gente deixou na sua tela. Valeu e até a próxima!